a Almir Garnier dos Santos. Absurdo News. Se inscreva no canal para ver novos vídeos. O réu Almir Garnier dos Santos, a denúncia imputou a ele os seguintes crimes: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. E eu vou passar a análise da mesma forma como fiz em relação ao Mauricinho. Da organização ia tocar nesse ponto. Por isso, senhor presidente, considerando todo o acervo probatório, eu julgo improcedente pedir condenação do réu Mauro César Barbosa Cid pelos crimes de dano qualificado. Parágrafo único da lei de dano de bem tombado nos termos do artigo 386, porque não está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Eu mencionei já os efeitos da colaboração premiada, que eu estou acompanhando o Ministério Público, os efeitos da colaboração premiada. Ia tocar nesse ponto no voto, mas eu já mencionei isso quando estabeleci as premissas teóricas. Eu mencionei exatamente o colaborador Mauro César Barbosa Cid, inclusive, se não me engano, citando o eminente ministro Flávio Dino, que ontem fez uma ressalva em relação a 3 réus, que eu disse que o acompanharia acaso houvesse uma condenação. Passo agora, senhor presidente, a Almir Garnier dos Santos. O réu Almir Garnier dos Santos, a denúncia imputou a ele os seguintes crimes: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. E eu vou passar a análise da mesma forma como fiz em relação ao Mauricinho. Da organização criminosa armada. O delito de organização criminosa, mediante o emprego de arma de fogo com participação de funcionário público, enquanto previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas. O artigo 2º destaca: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente por interposta pessoa organização criminosa. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. E aqui eu destaco, na linha A ausência de correspondência entre as condutas narradas e o tipo penal de organização criminosa. Em primeiro lugar, as próprias premissas teóricas lançadas neste voto, tal como narrados na denúncia, não correspondem ao tipo penal de organização criminosa. Com efeito, o réu Almir Garnier dos Santos foi acusado de ter se reunido com os demais réus em 2 oportunidades, disponibilizando para prestar auxílio material para a prática de crimes determinados. Essa é a acusação. Não são crimes indeterminados, são crimes determinados. Não se menciona que o acusado tenha se associado para a prática de uma série indeterminada de delitos punidos com a pena máxima superior a 4 anos, como mencionei, da essência da organização criminosa, de modo estável e permanente, como se exige para que a conduta seja classificada como organização criminosa. Por conseguinte, o que a denúncia narrou foi, em tese, o concurso de pessoas no artigo 29, no qual os agentes planejam a prática de determinados crimes. Ademais, não há na denúncia qualquer afirmação de que alguns dos mentores da suposta organização criminosa tenham empregado arma de fogo. Tampouco, ao longo da instrução, a comprovação de que algum dos réus tenha se utilizado de arma de fogo no curso dos fatos. Por esta razão, já longamente desenvolvida nas premissas teóricas do meu voto, eu concluo que a conduta narrada manifestamente não corresponde ao tipo penal da organização criminosa. Da análise dos fatos e provas, sem prejuízo das considerações técnico-jurídicas que afastam a tipificação do delito de organização criminosa, eu passo a análise individualizada dos fatos atribuídos ao Almir Garnier Santos. Nos termos da inicial acusatória, o réu teria aderido à suposta organização criminosa, a partir de uma reunião realizada em 7 de dezembro no Palácio da Alvorada, na qual
o réu Jair Bolsonaro apresentou considerandos do que, segundo a Procuradoria-Geral da República, seria um decreto de estado de sítio. O réu, que exerceu a função de comandante da Marinha do Brasil no período de 9 de abril de 2021 a 30 de 12 de 2022, afirmou naquela reunião que estava à disposição do presidente da República, segundo os depoimentos de duas testemunhas, Tenente Brigadeiro Batista Júnior e General Freire Gomes, respectivamente comandantes da Aeronáutica do Exército. A anuência do réu Almir Garnier, a adoção das medidas de exceção foi, segundo a denúncia, confirmada em reunião realizada no dia 14/12, conduzida pelo coronel Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, no Ministério da Defesa, quando uma nova versão do decreto foi apresentada pelo então ministro da Defesa. Diz a denúncia, em relação ao almirante de esquadra Almir Garnier, os depoimentos prestados pelo general Freire Gomes e pelo tenente brigadeiro Batista Júnior apontam que na reunião de 7/12/2022, no Palácio da Alvorada, o então comandante da Marinha se colocou à disposição de Jair Bolsonaro para seguir ordens necessárias ao cumprimento do decreto. Um decreto que estava em elaboração. O almirante de esquadra confirmou sua ausência na reunião de 14/12 de 2022. O almirante de esquadra confirmou sua anuência na reunião do dia 14/12 de 2022. Esses são os dois únicos eventos narrados na denúncia que teriam contado com a participação de Almir Garnier. O Procurador-Geral da República afirma que sua convicção de que o réu praticou os cinco crimes e que foi reforçada pelo fato de que o almirante Almir Garnier, depois da segunda reunião, passou a ser enaltecido pelos militares da ativa e da reserva, em mensagem de celular sendo chamado de patriota. Será que isso é crime? Segundo a denúncia, diante da postura do réu Almir Garnier nas duas reuniões realizadas em dezembro, o alto comando do Exército teria ficado sob pressão para aderir ao intento golpista, página 204, página 205. Em sede de alegações finais, a Procuradoria-Geral da República acrescentou outros dois eventos não mencionados em qualquer passagem da denúncia. Não encontrei esses eventos em qualquer passagem da denúncia que também teriam relação com a execução dos delitos. Um desfile militar realizado pela Marinha na Praça dos Três Poderes, no dia 10 de agosto, mesmo dia da votação da PEC do voto impresso no Congresso Nacional. Segundo as alegações finais, as investigações demonstram que o desfile fora planejado nos bastidores do governo, com a finalidade de intimidar o parlamento, compelindo a votar favoravelmente a referida emenda constitucional. Versão com a qual eu absolutamente não acolho. Também, em relação às alegações finais da Procuradoria-Geral da República, ela acrescenta que a ausência na cerimônia de troca de comando da Marinha, segundo a Procuradoria-Geral da República, com a devida vênia, com essa conduta, o réu Almir Garnier manteve estrita lealdade ao grupo e aos interesses do então governo, mesmo após o fracasso da tentativa de edição do decreto golpista, contribuindo para a perpetuação pública do clima de anormalidade institucional. Com essas considerações, o Procurador-Geral da República sustentou que o réu Almir Garnier teria exercido função relevante na suposta organização criminosa, ao fornecer suporte moral e tropas à disposição para que medidas autoritárias fossem decretadas pelo presidente da República. A defesa do réu Almir Garnier dos Santos requer a improcedência do pedido. A defesa sustenta que o Procurador-Geral da República, nas alegações finais, ampliou os limites e objetivos da denúncia sem aditá-la. O Procurador-Geral da República, diz a defesa, reforça seu argumento citando o desfile de tanques que aconteceu no dia 10 de agosto de 2021. Operação Formosa vem como com a troca de comando da Marinha. A defesa ainda tece considerações subjetivas sobre o comportamento para concluir ter ele praticado os delitos imputados, interroga. Com efeito,
é de se acolher a manifestação defensiva no sentido que o Ministério Público, em sede de alegações finais, especificamente em relação ao réu Almir Garnier Santos, acrescentou fatos não narrados na denúncia, o que viola o princípio da correlação ou da congruência entre a denúncia e a sentença. A inobservância do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença importa em grave prejuízo para o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa. Como sabemos, os réus defendem-se dos fatos e não da sua capitulação jurídica. Por essa razão, é absolutamente vedado ao Ministério Público, em sede de alegações finais, inovar no plano factual, apresentando eventos que, na sua visão, estariam também enquadrados no suposto iter crimes. A compreensão uníssona da doutrina e da jurisprudência, conforme a sempre citada lição de José Frederico Marques, é a seguinte: o que deve trazer os caracteres de certa e determinada na peça acusatória é a imputação. Esta consiste em atribuir à pessoa do réu a prática de determinados atos que a ordem jurídica considera delituosos. Por isso é imprescindível que nela se fixe, com exatidão, a conduta do acusado, descrevendo-a o acusador de maneira precisa, certa e individualizada. Cito os elementos de direito processual penal, Buxiller, 1997, páginas 152 e 153, do saudoso professor José Frederico Marques. Na mesma linha, leciona Gustavo Badaró que a sentença não pode fundar-se ou ter em consideração algo diverso ou que não faça parte da imputação. E aí eu cito vários acordos do Supremo Tribunal Federal e que tratam do grave defeito genético, a ausência de descrição mínima da conduta delituosa de que padece a denúncia e que não pode ser purgado pelo advento de sentença condenatória. Haja vista que o imperativo lógico, contraditório e ampla defesa em relação à imputação inicial devem ser exercidos na fase da denúncia e não da sentença condenatória. Quer dizer, aqui não se trata nem de emendar-se o libélio, porque o réu não se dependeu disso.